Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar para vocês um pouco sobre pressão parcial, levando em consideração as diferenças de alguns gases e vapores em relação à mudança de altitude. A origem desse vídeo é uma pergunta que me foi feita por uma pessoa inscrita no canal, que eu achei de extrema importância e que pode abrir o leque de conhecimentos em relação ao assunto, principalmente para as pessoas menos experientes, as pessoas que têm menos lida com o assunto em questão. Então, a gente considera que a pergunta feita por essa pessoa de extremo interesse. Se a pressão parcial de oxigênio diminui em altitudes elevadas, por que a pressão parcial dos anestésicos se mantém igual? A primeira parte da pergunta é real, é uma verdade. A segunda parte é relativa, e a gente vai ver por quê. O oxigênio ele está numa concentração na atmosfera de 21%, independente da altitude. E a nível do mar, numa pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, vai gerar, multiplicando por 21%, uma pressão parcial de 156 milímetros de mercúrio. A 3.000 metros de altura, a pressão barométrica, a pressão atmosférica, cai bastante, ela se transforma em cerca de 500 milímetros de mercúrio, e 21% disso vai gerar uma pressão parcial de 105 milímetros de mercúrio. Então, a primeira parte da pergunta é real e ela um fato conhecido que há uma rarefação de oxigênio em grandes altitudes, levando à dificuldade de hematose e geração de oferta de oxigênio tecidual, principalmente em pessoas ainda não adaptadas. Quando a gente utiliza o desflurano, ele é administrado ao paciente num vaporizador, que é praticamente um misturador de gases. Existe um fluxo de gases frescos e um fluxo de vapor gerado numa câmara do vaporizador chamada câmara de vaporização, mantida a uma temperatura de 39 graus Celsius e a uma pressão de 1.500 milímetros de mercúrio, sempre. Ele é calibrado para funcionar desse jeito. E, apesar de ele ser calibrado a nível do mar, como a pressão interna e a temperatura interna são mantidas, ele vai sempre gerar essa concentração de 6%, que à medida que for produzido esse vapor, o dial, o botãozinho que a gente gira lá para aumentar ou diminuir a concentração, vai promover uma mistura de maior ou menor quantidade de fluxo de gases frescos e maior ou menor quantidade de fluxo do desflurano, gerando sempre a concentração para a qual ele foi preparado, para a qual ele foi calibrado. Mas numa altitude a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, vai gerar uma determinada pressão parcial, considerando 6% como a concentração alvo, que é próximo da concentração de CAM, concentração alveolar mínima, capaz de gerar imobilidade em 50% dos indivíduos submetidos a um estímulo nociceptivo padrão. Então, a pressão parcial necessária para gerar essa anestesia é 45,6 milímetros de mercúrio, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sensibilidade ou resistência do indivíduo. Então, a nível do mar, a gente gera uma pressão de 6% e uma concentração de 6% e uma pressão parcial de 45,6 milímetros de mercúrio. Mas a 3.000 metros de altitude, esse vaporizador gerando uma concentração de 6%, quando ele se misturar ao oxigênio ou à mistura de oxigênio com óxido nitroso ou ar comprimido, ele vai estar numa pressão
de pressão atmosférica de 500 milímetros de mercúrio, gerando uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio, que é 66% menor que a pressão parcial necessária para gerar anestesia. Isso significa que o que determina o poder de anestesiar o paciente não é propriamente a concentração. A concentração é considerada, na definição de Kahn, a nível do mar, a 20 graus Celsius, a uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Aquela pressão parcial gerada nessas condições é a pressão parcial definida em Kahn. Tá? Então, na verdade, a definição de Kahn, sendo concentração alveolar mínima, é a nível do mar, porque essa mesma concentração em diferentes pressões atmosféricas vão causar diferentes pressões parciais. A 500 metros, a 3.000 metros de altitude, vai gerar, numa pressão barométrica de 500 milímetros de mercúrio, uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio, que é 66% abaixo da pressão parcial necessária para gerar anestesia. Então, é importante, na utilização do desflurano, que a gente entenda isso e se prepare para gerar uma pressão, para colocar no dial uma concentração um pouco maior para tentar acertar uma pressão parcial mais elevada, que deve ser a diferença entre essas duas pressões, chega a mais ou menos 34%, que é a diferença de 100% menos 66%. Então, essa situação com o desflurano é parecido com a do oxigênio, porque vai baixar também a pressão parcial, assim como baixa a pressão parcial do oxigênio. Mas quando a gente usa o sevoflurano, se a gente utilizasse um vaporizador parecido com o do desflurano, a gente também ia ter uma queda da pressão parcial. A pressão parcial a nível do mar, quando a gente dá uma concentração no vaporizador de 2%, que é próximo da Kahn do sevoflurano, 2% vezes 760, vai dar 15,2 milímetros de mercúrio de pressão parcial a nível do mar. Se você desse essa mesma concentração a 3.000 metros, você geraria uma pressão parcial de 10 milímetros de mercúrio, portanto, bem abaixo da pressão parcial necessária para anestesiar um paciente, ou 50% dos pacientes, com o sevoflurano. Isso porque isso não acontece com o sevoflurano, nem com o enflurano, nem com alotano, porque o isoflurano, porque esses agentes anestésicos eles têm uma capacidade de vaporização muito menor do que o desflurano. O desflurano a gente sabe que tem uma pressão parcial de 669 milímetros de mercúrio. É quase igual à pressão atmosférica. A 22,8 graus Celsius, o desflurano entra em ebulição, é o ponto de ebulição do desflurano. Portanto, ele é tratado de uma maneira extremamente diferente dos outros agentes voláteis. Em relação aos demais, então, a alotano, o enflurano, isoflurano e o sevoflurano são utilizados dispositivos chamados vaporizadores, que, em geral, funcionam com o mecanismo de bypass variável. O que acontece é que o fluxo de gases frescos, ao entrar no vaporizador, ele é dividido. Uma parte vai para a câmara de bypass, enquanto uma parte, se o vaporizador estiver acionado, gerado uma concentração nele, no dial dele, no botãozinho dele, se você colocar uma concentração diferente de zero, uma parte desse fluxo que entra é desviado para a câmara de vaporização. Na câmara de vaporização, dependendo da pressão de vapor do anestésico, vai gerar uma concentração em torno de 21% até 31%, dependendo do agente volátil, e essa concentração, que é extremamente letal, que é extremamente elevada, ela vai, então, retornar à área de saída para se juntar com o fluxo bypass e gerar, então, a concentração clínica segura daquele agente anestésico. Então, uma parte
do que entra no vaporizador vai para a câmara de bypass e uma parte pequena vai para a câmara de vaporização, onde vai ser saturado até aquele vapor atingir aquela pressão característica do agente anestésico, por exemplo, o sevoflurano. Sevoflurano tem uma pressão de vapor, quando saturado, de 160 milímetros de mercúrio. Isso, portanto, para haver a saturação, necessita de um determinado tempo de passagem do fluxo que vem à câmara de vaporização, e aí gera essa concentração extremamente alta. Essa mistura de gases frescos que entraram aqui, mais o vapor que se formou, então, vai se encontrar com o fluxo de bypass para gerar uma concentração mais baixa, a concentração clínica. Além disso, existe como essa vaporização ela consome energia e acaba fazendo cair a temperatura do vaporizador e do líquido remanescente, diminuindo a capacidade de oferta de energia para mais vaporização. Essa queda de temperatura originada, causada pela própria vaporização, determina diminuição da vaporização do líquido remanescente. Por causa disso, existe um mecanismo chamado termocompensação. É uma placa bimetálica que existe no vaporizador e que vai fazer, cada vez que cair a temperatura, e isso gera uma diminuição da vaporização, então essa plaquinha vai trabalhar de modo a aumentar o fluxo de gases frescos para a câmara de vaporização, para tentar gerar mais mistura com vapor e não cair a temperatura, a concentração alvo que foi preparada no dial, no botãozinho lá do vaporizador. Então, é um mecanismo, o vaporizador ele é específico, ele é preparado para um determinado agente anestésico. O do sevoflurano é só para o sevoflurano, porque ele trabalha com a pressão de vapor do sevoflurano, e os demais, cada um com o seu vaporizador específico. E esse mecanismo de termocompensação é justamente para compensar essa queda de temperatura que acontece durante a vaporização. Quando a gente utiliza o sevoflurano a nível do mar, se a gente objetivar, por exemplo, uma concentração final de 2%, a gente tem que entender que existe uma pressão de vapor que vai ser dividida pela pressão atmosférica, que vai gerar uma determinada concentração. A pressão de vapor do sevoflurano sendo 160, dividido por 760, que é a pressão atmosférica, gera uma concentração de 21%. Os outros agentes voláteis têm cada um a sua pressão de vapor e vão gerar cada um a sua concentração na câmara de vaporização. O fluxo de gases que sai da câmara de vaporização, portanto, é igual a esse vapor, que é 21% da câmara de vaporização, mais o fluxo que chegou na câmara de vaporização, que, portanto, se o vapor era 21%, o que entrou para se somar esse vapor vai ser 79%. E o fluxo total que sai do vaporizador é igual à soma do fluxo de bypass, que é aquele que a gente mostrou lá em cima, fluxo de bypass, mais o fluxo que entrou na câmara de vaporização, o fluxo que entrou na câmara de vaporização, portanto, é esse fluxo mais esse, mais o vapor que se formou aqui. Então, o bypass, mais fluxo que entrou na câmara de vaporização, mais vapor, vai originar o fluxo total que sai do vaporizador. E a gente sabe, graças à concentração que a gente solicitou no dial ali do vaporizador, que tem como a gente inferir a porcentagem total do vapor que está saindo ali. Então, o vapor vai ser igual a 2%, porque eu mandei o vaporizador dar 2% do fluxo total ali é vapor. E esses 2% do fluxo total também correspondem a 21% do fluxo que sai da câmara de vaporização, que é isso aqui, né? É o vapor que vai ser o mesmo volume. Então, se eu tenho que 2% do fluxo total é igual a 21% daquele fluxo que sai da câmara de vaporização,
quanto do fluxo total vai ser os 79% que entraram do que sai ali, que é o que entrou na câmara de vaporização. Se 21% é o vapor, 79% é o que entrou para se somar ao vapor na câmara de vaporização. Então, fazendo regra de 3 simples, 79,2, 79 vezes 2, dividido por 21, a gente descobre que o que entrou ali na câmara de vaporização é igual a 7,5%. Então, você tem já quantos por cento de vapor se formaram, que é 2%, e você descobriu aqui que desse fluxo total, 7,5% é o que entrou ali na câmara de vaporização, para se somar ao vapor. Colocando na fórmula inicial, fluxo total, que é 100%, é igual ao fluxo de bypass, que a gente ainda não sabe quanto que é, mais 7,5%, que é o que entrou na câmara de vaporização, mais 2%, que é o vapor formado ali na câmara de vaporização. Então, substituindo cada membro aqui na fórmula, 100%, fluxo de vaporização, 9%. Então, 9%, que é o resultado da soma desses 2% aqui de vapor, mais 7,5% do que entrou na câmara de vaporização. Então, isso aqui deu 9%. Agora eu vou saber quantos por cento correspondem ao fluxo de bypass. É só dividir. 100, só subtrair 100 menos 9,5, que vai dar 90,5%. Então, eu vou entender que a nível do mar, a 20 graus Celsius, se eu pedir 2% de sevoflurano, eu vou ter um fluxo total de gases dividido de maneira tal que 90,5% dele vai para o fluxo de bypass e 7,5% vai para a câmara de vaporização, dando uma relação de igual a 12:1. Então, 12:1 vai ser a divisão do fluxo, qualquer que seja ele. O vaporizador ele é calibrado ao nível do mar para dividir qualquer fluxo que eu ofereça ao vaporizador, 2 litros, 3 litros, 4 litros, mas ele vai fazer isso, 90,5% vai para o fluxo de bypass e 7,5% vai para a câmara de vaporização, gerando uma relação de 12:1. E lembrando sempre que, a nível do mar, 2% de sevoflurano vai gerar uma pressão parcial de 15,2 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão parcial, que é considerada a pressão parcial de anestesia de CAM do sevoflurano, e é o que precisa gerar para induzir anestesia. Então, a CAM, a definição de CAM é concentração velar mínima, mas a gente considera isso a nível do mar, tá? Então, o vaporizador é calibrado a nível do mar. Essa é a pressão parcial. Se você mudar a altitude, você vai ter que trabalhar de alguma forma e entender que tem que manter uma pressão parcial em torno disso aqui. Aqui a gente tem as diversas relações de partilha entre a divisão de fluxo de bypass e fluxo da câmara de vaporização. Por exemplo, o sevoflurano, se você vai oferecer a 1%, você vai dar uma relação de 25:1. Se é a 2%, 12:1, e assim sucessivamente. Existe essa outra fonte que muda um pouco os valores, mas que não muda de forma significativa. Também entende-se que os vaporizadores eles têm uma margem de erro aceitável de acordo com os critérios internacionais de avaliação. Se o mesmo sevoflurano a gente oferece a 1% a nível do mar, você vai ter também, mesma coisa aqui, na câmara de vaporização, vai gerar 21%. É a divisão da pressão parcial, da pressão de vapor pela pressão atmosférica. E aí, se você, por acaso, oferece
paciente um fluxo total ali de 2.000 ml por minuto, se você está dando 1% de sevoflurano, você vai ter 20 ml de vapor, porque 20 ml é 1% desses 2.000, tá? Então, isso aqui a gente já tem de antemão. Se eu estou dando um fluxo de 2 litros, eu estou dando 20 ml de vapor embutido nesses 2 litros aqui. E aí eu sei que esses 20 ml são 21%. Eu preciso saber agora quanto que tem de fluxo de gases que vão entrar na câmara de vaporização para poder entender qual que vai ser a relação. Aqui é lógico, esses cálculos eu não vou utilizar isso no meu dia a dia, isso aqui é só para entender como é que funciona o vaporizador. Então, eu tenho aqui que 1% do fluxo total é vapor, é 20 ml. Isso corresponde a 21% nessa câmara de vaporização. Tá aqui, ó, é o que sai da câmara de vaporização. E o que entrou é o fluxo de gases frescos, que correspondem a 79%. Então, se 1% do total é 21% na câmara de vaporização, quanto vai ser correspondente a 79 na câmara de vaporização? Quanto por cento do total? Regra de 3 simples, 79 vezes 1, aqui está errado, é vezes 1, dividido por 21, tá? Então, dá 3,7. A gente, 3,7 vezes 2.000, né? 3,7 do total, né? Aqui 3,7 do total corresponde ao que entrou na câmara de vaporização, 3,7. Aqui é 1, tá, pessoal? Está errado. Então, eu já vou substituindo aqui. Eu sei que o fluxo total é 2.000. Eu não sei qual é o fluxo de bypass, mas eu já descobri que 3,7% de 2.000 é o fluxo que entrou na câmara de bypass. E eu sei que eu tenho de vapor 1% de 2.000. Então, substituindo aqui e isolando o fluxo de bypass, eu vou ter que 2.000 menos 74, que é o resultado dessa soma, menos 20, que é o resultado dessa soma. Vai dar 1.906 ml por minuto, é o fluxo de bypass que o vaporizador vai dar. Então, nessa concentração de 1% a 20 graus Celsius a 1 atmosfera, o vaporizador vai estar dando sempre uma relação de 25 para 1. 1.906 dividido por 74, tá? Isso aqui vai gerar uma pressão parcial de 7,6 milímetros de mercúrio. Lógico, se 2% eram 15,2, 1% vai ser 7,6, tá? E aqui, de novo, ó, aqui vai ser a 1%, ó, eu estou dando 1% de sevoflurano, a relação é 25 para 1. 25 vai para a câmara de bypass e 1 vai para a câmara de vaporização. Nesse exemplo aqui, eu também posso calcular diferente, já sabendo que a relação é de 20 para 1, por exemplo, nessa fonte aqui, eu posso fazer esse cálculo direto. Ó. Se eu sei que vai ser 20 para 1, seguindo a tabela, que eu já sei pelas tabelas, essa tabela considera 20, essa considera 25, se eu der 1% de sevoflurano. 1% de sevoflurano, 1% de sevoflurano. Então, considerando essa primeira fonte aqui, se eu sei que bypass vai corresponder a 20 e o fluxo de vaporização corresponde a 1, e se eu sei que o fluxo de bypass vai ser igual ao volume total menos o fluxo da câmara de vaporização menos 20, então eu ponho isso aqui na regra de 3, esse fluxo bypass, substituir esse termo pela fórmula para isolar uma variável que eu desconheço, já que eu tenho uma relação dela com as outras. Então, 1 vezes tudo isso dividido por 20. Enfim, vai dar
fluxo da câmara de vaporização igual a 104. Então, colocando esse 104 aqui na fórmula lá de cima, eu vou descobrir que o fluxo de bypass é 1876. Nessa relação aqui, vai dar mais ou menos 20/1. É lógico que existem algumas aproximações. Agora, nesse outro diapositivo, eu estou considerando a outra fonte, 25/1. Então, a mesma coisa, eu coloco lá que o fluxo de bypass é 25, o que vai para a câmara de vaporização é 1, eu faço a substituição na regra de 3. Se eu sei que isso aqui é igual a 2.000 menos fluxo de vaporização menos 20, então eu coloco esse termo inteiro no lugar do fluxo de vaporização na regra de 3 e decomponho a fórmula aqui. Vou descobrir que para a câmara de vaporização vão 79 ml, e para o fluxo de bypass vão 1.901 ml por minuto, né, de fluxo. Então, é uma outra forma mais simplificada para alguns de descobrir quanto que vai para cada, para cada uma das câmeras. Obviamente, considerando que eu sei aqui qual que é o fluxo total, qual que é a concentração, e utilizando a relação entre fluxo de bypass e fluxo de câmara de vaporização, que eu conheço também a relação, que é 25/1, nessa fonte está considerando. Agora, a 3.000 metros de altitude, só para explicar como é que muda quando você considera a comparação do agente anestésico com o oxigênio. Quando a gente considera o oxigênio caindo a pressão parcial, a gente está considerando na atmosfera, é um ambiente livre e a quantidade de oxigênio vai manter sempre 21%. O sevoflurano é uma quantidade extremamente pequena, a gente não vai nem medir qual a pressão parcial dele na atmosfera, mas na câmara de vaporização, a gente sabe que vai ser 160 dividido pela pressão barométrica do lugar onde estiver aquele vaporizador. Se ele tiver 3.000 metros de altitude, a pressão barométrica lá vai ser 500 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai dividir 160, não por 760 agora, mas por 500 milímetros de mercúrio. E aí vai gerar uma concentração extremamente elevada. Isso é perigoso? Vamos ver. Então, a gente vai calcular aqui o fluxo total é igual ao fluxo de bypass, mais o fluxo que vai para a câmara de vaporização, resultando daquela divisão do fluxo total que entra no vaporizador. Uma parte vai para o bypass, uma parte vai para a câmara de vaporização, e ainda vai se somar o vapor que se formou ali na câmara de vaporização. Então, num exemplo hipotético onde o fluxo total é de 2.000 ml, a gente vai considerar que a gente está dando 1% disso, a gente já sabe que o vapor é igual a 20 ml, né? Não é mais, porque aqui vai mudar. Porque aqui eu não estou gerando mais 21% lá. O vaporizador, ele não sabe que está numa atmosfera diferente, que ele está numa altitude diferente. Então, eu sei que o fluxo total seria 2.000 ml se tivesse a nível do mar, mas a nível de altitude diferente, a gente não sabe. E como que a gente faz para saber? Então, a gente vai pôr aqui o fluxo de gases frescos que vão para o fluxo de vaporização. Eu sei que é 74 ml, por quê? Porque eu sei que o vaporizador, olha, está preparado para mandar 74 ml. Eu voltei o diapositivo para nível do mar, onde o vaporizador foi calibrado, e se eu puser no dial, que é 1%, ele vai mandar, se eu quiser 2.000 ml, ele vai mandar 74 ml lá para a câmara de vaporização e vai mandar para o bypass 1.906. Isso aqui ele vai mandar, o vaporizador ele é calibrado para fazer isso, porque ele entende, já que ele foi calibrado a nível do mar, ele é preparado para, se eu quiser 1%, se eu quiser gerar 2.000 ml, ele vai mandar 74 ml para a câmara de vaporização e vai mandar 1.906 ml
para a câmara de bypass. Então, vamos lá ver o que que sugere. Ele vai mandar 74 ml para a câmara de vaporização, e isso vai ser igual ao fluxo de saída menos 32% do fluxo total de saída. Porque eu sei que ele vai gerar 32% de concentração naquela mistura, independente do que você estiver dando de fluxo de entrada ali. Como ele está dando 74 ml, eu tenho que calcular, colocar isso aqui na fórmula para descobrir. Aí eu coloco aqui na fórmula. Eu sei que eu estou dando na câmara de vaporização 74 ml e que o total, e que esse 74 ml é igual ao total menos 0,32, que é 32% do fluxo total que entrou lá. Pois bem, eu sei que esse 0,68% desse fluxo aqui vai ser 74 ml. Por quê? Porque eu sei que 32% é vapor. Então, 68% é o que está entrando lá, que é o 74 ml. Tá? Então, 74 ml tem que ser 68%, porque ele está gerando na mistura ali, quando ele forma o vapor naquela altitude, ele gera 32% de concentração. E aí, transformando, eu vou descobrir que esse fluxo total que sai da câmara de vaporização é igual a 109 ml. Então, daí eu concluo facilmente quanto que eu vou ter de vapor. Eu sei que é 32%. Lá era 21%, aqui é 32%. Então, quanto que eu tenho de vapor? Eu sei que o fluxo total que sai da câmara de vaporização é igual à quantidade de vapor mais o que entrou. E eu descobri que o que entrou é 109 ml. Então, o vapor vai ser igual a 35 ml por minuto que vai ser formado. Aí, o vaporizador, que não entende nada disso, que ele está preparado para fazer o que mandaram ele fazer lá a nível do mar, o fluxo total vai ser 1.906 ml, que a gente já mostrou que vai ser permanente aqui, nessas condições de 1%, 2.000 ml, mais 74, que é o que vai entrar na câmara de vaporização, mais os 35 ml por minuto que se formaram de vapor. E aí, em vez de 2.000, vai acabar dando um total acima do que deveria dar, entre aspas, se fosse a nível do mar. Vai ser 2.015 ml. E aí, para eu saber quanto que de porcento, qual a porcentagem de vapor anestésico aqui, eu divido 35 ml por minuto por 2.015 ml por minuto, que vai dar 1,7%. Então, eu estou dando 1,7%. E sei também, dividindo o 1906 por 74, que ele continua mantendo aquela relação de 25:1, né? Então, ele vai continuar fazendo essa divisão. Ele não sabe que aqui ele está dando uma concentração maior. Agora, eu quero saber se isso é prejudicial para o paciente. A nível do mar, esse 1% estava gerando uma pressão parcial de 7,6 milímetros de mercúrio. E a 3.000 metros, esse 1,7% vezes 500 milímetros de mercúrio vai dar uma pressão parcial de 8,5 milímetros de mercúrio. É muito pouca a diferença. Então, considera-se que há praticamente manutenção da pressão parcial, embora exista uma mudança pequena, e quando a gente faz a comparação, o que se encontra a 3.000 metros menos o que se encontrava a nível do mar, vai dar 0,9 milímetros de mercúrio. E dividindo isso pelo que deveria ser a nível do mar, vai dar 12% de diferença. É uma diferença muito pequena que está dentro da margem de erro de cálculo de concentração de qualquer vaporizador de bypass variável. Então,
dentro do conceito dos anestésicos inalatórios voláteis, derivados do éter, há uma, entre aspas, manutenção da pressão parcial. E se fosse aqui é 1% de que eu estou dando de sevoflurano. Se eu estivesse dando 2%, ia continuar tendo uma diferença de 12%, mas a diferença entre o que se encontra a nível do mar ou em outras altitudes não interfere a concentração, que altera bastante, não altera quase nada na pressão parcial, portanto, vai manter a capacidade de anestesia, a potência de anestesiar, a potência anestésica vai se manter, porque vai manter a pressão parcial praticamente normal, uma diferença sem significativa, não significativa para perda de efeito anestésico. Então, quando você compara na pergunta, há uma queda da pressão parcial de oxigênio em altas altitudes, beleza, acontece isso. Mas em relação ao anestésico volátil, que, com exceção do desflurano, não há muita diferença, há praticamente manutenção da pressão parcial dos agentes anestésicos que se tornam tão capazes quanto se estivessem sendo administrados a nível do mar, de executar, de promover a anestesia adequada, desde que se utilize a concentração no dial do vaporizador adequada para aquela situação. A concentração no dial do vaporizador de bypass variável não vai ser igual à concentração oferecida pelo vaporizador ao paciente, mas a pressão parcial que gera, tanto a nível do mar quanto em outras altitudes, não muda praticamente. O desflurano muda, já explicamos por quê, e tanto o desflurano quanto os outros anestésicos inalatórios devem ser encarados e interpretados de maneira diferente do oxigênio, porque o oxigênio, quando a gente considera a mudança de pressão parcial segundo a diferença de altitude, a gente está considerando no ambiente, não dentro de uma câmara fechada como vaporizador. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da explicação e, se tiverem ainda alguma dúvida, vamos ter muito prazer em ajudar, a corrigir e completar a explicação. Muito obrigado, um grande abraço.